Eu tenho uma palavra para compartilhar e essa palavra corrobora muito bem com isso que nós acabamos de fazer, orar pelos nossos filhos e ouvir os nossos irmãos aqui compartilhando. A palavra de hoje toma como base um texto que eu vou deixá-lo para citar no final dessa mensagem, porque eu quero transcorrer algumas passagens da Bíblia. Então, se você tem uma caneta, anote-as, porque eu quero que você pense sobre estas coisas. A palavra de hoje envolve uma expressão chamada omissão. E se você não sabe, omissão ou omitir é a mesma coisa que fracassar uma missão. Uma missão foi dada e você se omite, e o resultado disso é um fracasso. E para corroborar com o que eu estou dizendo, basta pensar no que aconteceu na família que foi colocada no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, temos um casal que estão vivendo o melhor de Deus, estão desfrutando do favor de Deus, e esse casal estão sendo orientados pelo Senhor. Quando Deus criou Adão e o colocou no Éden, Deus todos os dias o visitava. Todos os dias Deus se relacionava com ele e Deus direcionava palavras dizendo: Adão, eu sou o seu Deus, eu te fiz por causa do meu amor, eu te amo, Adão, então coma de todas as árvores, mas não coma do fruto que te ordenei que você não toque, que você não coma. Adão cresceu, Adão vivenciou essas palavras todos os dias. E agora que Eva está ao seu lado, Adão reproduz isso para Eva, a sua esposa, pois o papel do sacerdote é ensinar a sua esposa. Só que um dia, não se sabe o porquê, mas Eva está sozinha e passeando no jardim, uma serpente começa a falar com ela. Na verdade, é uma manifestação maligna, o inferno está manifestado numa serpente, e começa um diálogo. Talvez esse diálogo tenha acontecido uma vez, ou parece que outras vezes, mas o fato é que em Gênesis 3, Eva é seduzida, as suas palavras são: coma, não vai acontecer nada, e ela olhou. Ela viu que era boa, agradável para dar entendimento, e ela comeu. Nesse instante, Adão vem se aproximando. Adão é o esposo, Adão é o sacerdote do lar, Adão é o cabeça daquela casa. E quando ela está comendo o fruto, ele identifica o fruto. Como não identificar? Porque se o Senhor tinha dito: coma de todos, menos desse, então era fresco na memória de Adão qual era o fruto proibido. E quando Eva está trazendo, dizendo: meu marido, coma desse fruto, tome para você, Adão toma o fruto mesmo sabendo o que é errado. E quando eu leio no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14, Paulo diz que Eva foi enganada, mas Adão, conscientemente, ele come, ele está se omitindo. Ele tinha duas opções: ele poderia dizer: minha esposa, não faça isso. Ele poderia dizer: minha esposa, essa atitude não é correta, corrigi-la, rejeitar aquela atitude, mas ele se omite. Ele se omite e simplesmente vai na mesma onda e come do fruto que está diante de si. E o resultado disso: abriu-se uma porta para um monte de mazelas que ainda hoje carregamos na nossa humanidade. A ausência de um homem que assumisse o seu papel, a omissão de um marido, causou um fracasso de uma família. E isso ainda é mais nítido no livro de 1 Reis, quando se conta a história de um rei por nome Acabe. Acabe é judeu, está reinando na terra de Samaria, capital do reino norte de Israel. E ele agora, entre tantas coisas que faz, escolhe uma mulher para ser sua esposa. Só que esta mulher não era do território judeu, não era daquelas que serviam o Senhor, descendente de Abraão. Pelo contrário, ela era sacerdotisa de Astarote. Ela cultuava outros deuses, e se não bastasse, essa mulher ainda é propagadora, é devota de Baal. E quando Acabe casa com ela, traz para dentro de casa, ele não põe-se como um sacerdote para ensinar a um só Deus, a um só Senhor. Pelo contrário, ele permite que Jezabel comece a se curvar diante de Baal, se curvar diante de Astarote e chamar sacerdotes de sua terra para ensinar Israel a adorar outros deuses. E o que era apenas uma adoração idólatra dentro de casa se tornou agora um culto pagão dentro do meio de Israel. Israel, que outrora adorava só a Deus, agora está dividido adorando Deus e a Baal. E agora o resultado disso nós conhecemos: uma nação inteira é fracassada por causa da omissão de um homem, de um marido que não foi homem para ensinar a sua esposa.
E isso será mais nítido quando no capítulo 21, esse mesmo Acabe está deitado na sua cama, no seu quarto desgostoso, e Jezabel chega dizendo: "O que tu tem, homem?" "Eu estou desgostoso, porque eu olhei para a vinha de Nabote e disse: eu quero comprar a sua vinha, e Nabote disse que não vende, e eu estou desgostoso", e decaiu-me o semblante. E Jezabel trama um plano, e a sua atitude é vista ou percebida na omissão do seu marido, porque enquanto ele está choroso na cama por não ter alcançado a vinha que queria, Jezabel vai, contrata pessoas, ensina mentira e agora paga um preço para matar aquele moço chamado Nabote. Agora ela vem e diz: "Se essa é a tua vinha", ele poderia questionar: "Como você fez? Dessa maneira eu não aceito, essa forma não, chega, isso não." Mas ele, como menino do buchão, está feliz e contente, porque a sua mulher fez o que ele não fez, porque sua mulher resolveu o que ele não resolveu. A omissão de um marido, o fracasso de uma família. E se você pensa que é somente no lar, no âmbito do pai, da figura paterna, nós encontramos ainda na Bíblia a omissão da figura, tanto do pai como da mãe, na criação dos seus filhos. Quando se fala disso, como não comentar o texto de 1 Samuel capítulo 2, lá temos o relato de um moço chamado Eli, sacerdote da tribo de Levi, encarregado de ensinar Israel a adorar a Deus. Ele ensinava todo mundo, só não ensinava seus filhos. Ele corrigia todo mundo, só não corrigia seus filhos, pois seus filhos, Ofni e Finéias, estavam dentro da igreja, e o pai pensava que isso já resolvia. Que coisa, parece coincidência com tantos relatos que nós estamos vendo hoje. E esse pai está vendo os filhos fazerem coisas erradas, como na hora do sacrifício, tira o melhor pedaço para si, e todo mundo diz: "Eli, você não faz nada", e ele simplesmente se omitia, porque não queria tomar atitude nenhuma. E esses meninos, além de tocar no que era sagrado, começam a profanar famílias, violentando moças na porta da igreja. O moço agora vem até Eli e o confronta, dizendo: "Até quando você vai amar mais seus filhos do que a mim?" A omissão de Eli resultou na morte dos seus 2 filhos, resultou na morte de si próprio, resultou na perca da Arca da Aliança. Uma nação inteira, uma família inteira, uma geração inteira destruída por causa da omissão de um pai. A omissão de um pai é o relato de um moço chamado Davi. Davi me chama muito a atenção quando eu falo de guerra, um homem estratégico. Me chama a atenção quando fala de música, um homem de salmos excepcionais. Mas quando se fala de família, Davi é um fracasso, porque ele é omisso. E em 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 6, é claro a expressão, quando o autor narra dizendo: ele nunca contrariou o seu filho, ele nunca soube o que era contrariar o seu próprio filho. Sabe qual é o resultado disso? Uma família desmoronada. Aminon comete incesto com a sua própria irmã. Absalão trama a morte dos seus irmãos. Depois toma o trono do seu pai. Uma família desmoronada, destruída por causa da omissão dos pais, da omissão. Em Êxodo 32, há um homem chamado Arão, o primeiro sacerdote de uma nova época em que o povo está caminhando para a terra prometida. Moisés é o libertador e Arão, seu irmão, é o sacerdote. E enquanto Moisés sobe o monte para falar com Deus, Arão fica apacentando o povo. Mas Moisés demorou 1 semana, Moisés demorou 15 dias, já passava-se de 30 dias e Moisés nada. Moisés estava lá orando, falando com Deus, enquanto o povo chega para Arão e diz: "Basta! Cansamos de esperar, não se sabe o que aconteceu com esse tal de Moisés, faça-nos um Deus, uma imagem do Deus que nos tirou do Egito." E ele, um sacerdote, ensinado dentro de casa, poderia dizer: "Jamais, porque entre os mandamentos, o primeiro que o Senhor deu a nós é que não faremos para nós imagem de escultura, não nos curvaremos a outro Deus." Mas Arão assim simplesmente se omite e tem uma atitude tal que pega a ele joias, colares, brincos, e ele funde um bezerro de ouro e ainda diz: "Esse é o vosso Deus." A omissão de um líder fez o fracasso de uma nação. Por esta razão, todo aquele povo viu a espada transpassar,
Numa noite, 3.000 homens caíram ao fio da espada por causa da omissão de um líder. Um líder omisso também se encontra no Novo Testamento, seu nome é Pilatos. Quando se fala de omissão, como não lembrar do episódio em que ele está lavando suas mãos? Mas deixa eu te falar, em Mateus 27, esse moço está entrevistando Jesus. Jesus está amarrado, Jesus está sendo tratado como um bandido. E quando ele é levado até Pilatos, Pilatos pergunta: por que vocês o trouxeram? Não, porque ele profanou as leis. Então resolvam. Ele está de novo pulando fora. Não, nós não podemos, é com você. Ele joga para Herodes. Herodes joga de volta para ele. E numa reunião secreta ele diz para Jesus: você pode dizer alguma coisa? Eu tenho o poder de te livrar. Ouça essa expressão: eu tenho o poder de te livrar. E quando lemos Mateus 27, no versículo 24, esse moço que tinha poder de livrar e queria livrá-lo, não o fez. Não o fez, se omitiu numa atitude trágica como essa. Traga-me uma bacia. E lavando as mãos, achava que estava lavando sua consciência. No lavar das mãos, achava que estava inocentado. Na verdade, sua omissão era o fracasso de uma missão. Porque todas as vezes que eu sou omisso, eu sou o resultado, eu sou o responsável por uma missão que não deu certo. Famílias, filhos, nações estão caindo diante de omissões. E talvez você pergunte por quê? Qual é a explicação para isso? Um rei, um homem que tinha autoridade, um pai, um sacerdote. Eu posso te dizer algumas coisas. A razão número 1 é porque as pessoas não gostam, as pessoas não querem, ou as pessoas têm medo de desagradar os outros. Arão não queria desagradar a multidão. Pilatos não queria desagradar o povo. Ele estava diante de uma situação em que ele disse: ou eu estou a favor de Roma, ou eu estou contra Roma. E sabendo que ele temia desagradar o povo, ele é omisso na sua ação. A única explicação que eu tenho para alguém que é omisso é a atitude de ter medo de desagradar as pessoas. Ora, um dia numa entrevista perguntaram a John Kennedy qual o segredo do sucesso. Ele disse: do sucesso eu não sei, mas o do insucesso, do fracasso eu sei. E qual? Disse ele: querer agradar a todo mundo. Agrada o neném, ele não pode ser contrariado. Davi perdeu a família. Agrada a Eva, ela não pode ser contrariada. Adão perdeu a vida que vivia. Agrada. A outra coisa que me faz pensar como explicação ou resposta para essa pergunta: por que você é tão omisso? É porque há pessoas que não querem ver o que é nítido diante dos seus olhos. Será que Davi não está vendo o que está acontecendo com seus filhos? Lá vem Tamar, toda com a roupa rasgada, gritando e dizendo que o seu irmão a violentou. A notícia se espalhou e Davi agora está sabendo. E o texto diz que ele foi tomado de fúria, mas nada fez. Ele apenas mandou Absalão, mandou aquela moça para um lugar mais longe e colocou Absalão para longe para evitar uma morte. Ele achava que o silêncio resolveria tudo, e não querendo ver o que era nítido, que um mal estava contra a sua casa, ele simplesmente silencia. Depois de 2 anos, esse Absalão volta, mas esse moço ainda assim não fala com seu filho. Absalão alimenta um sentimento de ódio. Ele chama Joabe e diz: até quando meu pai estará em silêncio comigo? O silêncio de Davi era porque ele não queria ver o que era nítido diante dos seus olhos. É aquela pior cegueira que tem. E se omite e ver o resultado de uma família totalmente desmoronada. Foi isso que Eli fez. Nem a palavra de um profeta, nem as pessoas dizendo, nada de sendo dito, fez Eli abrir os olhos. E é por essa razão que o texto base dessa mensagem é Tiago, no capítulo 4. Porque no versículo 17, esse mesmo Tiago, irmão de Jesus, diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse tal cometeu pecado. Queridos irmãos, se omitir já é uma mazela que destrói a minha casa, esta também é uma realidade que está me levando para o inferno, porque isso é pecado. Se eu sei que eu tenho que ensinar e não faço, se eu sei o que está acontecendo e fecho os olhos para o que está acontecendo, o resultado disso não será outro a não ser culpa. Até quando nós seremos assim? Jogar para Herodes, jogar para o povo, jogar para as pessoas. A culpa da minha mulher, foi ela que não soube criar.
A culpa é dos meus pais, porque os meus pais nunca me ensinaram, então eu não sei. A culpa é disso, a culpa é disso. Enquanto você fica culpando todos, um dia Jesus estará frente a frente com você e lhe perguntará: o que você fez com que eu te confiei? O que você fez com que eu entreguei em suas mãos? O que você fez com que eu coloquei diante de você? Sabe, irmãos, omissão pode ser um dos sinônimos que mais acompanha o cristianismo, porque nós somos omissos. Sabemos que temos que orar e não oramos. Sabemos que temos que ler a Bíblia e não lemos. Sabemos que temos que nos congregar e não nos congregamos. Sabemos que temos que ensinar os nossos filhos e não ensinamos. E aí caímos no mesmo erro que caiu esse sacerdote. Ele está na igreja, mas isso não é ensinar, isso não é educar. Minhas professoras da salinha são top, elas vão cuidar disso. Pare de jogar para os outros responsabilidades que pertencem a você. E entre essas responsabilidades que pertencem a você, uma delas é a coisa que mais as pessoas se esquivam. Qual, pastor? A decisão de servir ou não a Deus. Hoje você quer aceitar Jesus? Hoje você quer entregar sua vida a Deus? Hoje você quer fazer isso? Só Deus sabe, pastor. Deixa para depois. E você fica protelando. E você fica protelando porque você está pensando o que os meus amigos vão dizer. E você fica protelando porque pensa o que os meus pais vão achar. E você fica protelando porque você fica pensando o que é sociedade, o que é os homens, o que. E quando alguém te pergunta, você vai ser salvo? Você de novo se omite dizendo, só Deus? Pare com isso. Você é que tem que saber. Você é que tem que entender isso. E você entende simplesmente quando você toma uma decisão. A decisão de abraçar a cruz, de servir a Jesus, a decisão de viver com Ele, porque Ele prometeu, qualquer que negasse a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, ganhará no fim 100 vezes mais e por fim a vida. Há um mundo de salvação, de eternidade, preparado para todos os homens, mas nem todos os homens estão querendo. Há poucos dias eu preguei na igreja o relato de uma história do Dr. Rodrigo, quando ele contava dizendo que um peixe está dentro da água, e na imensidão das águas ele tem tudo o que precisa para sobreviver, mas ele resolve pular fora, e pulando fora da água, ele agora começa a se bater sem fôlego, e ele morre, e ele não pode morrer porque a água o jogou fora, ele não pode dizer, eu morri porque foi rejeitado pelas águas, ele vai dizer, eu morri porque eu rejeitei aquilo que me dava vida. Queridos irmãos, o que vai fazer você ir para o inferno não é porque você é pecador, é porque você rejeitou a oportunidade de salvação. Porque de pecador para pecador todos nós somos, a começar de mim. E provavelmente eu seja mais pecador do que você, porque conhecendo mais do que eu conheço, então quanto mais se conhece, mais se é cobrado. A grande questão que me leva para o céu não é o fato de eu deixar de ser pecador, é o fato de eu ter tomado uma decisão. E eu tomei, quando eu entendi que o único caminho, a única verdade, a única vida que me levava ao céu era Jesus. Então eu levantei minhas mãos e disse, hoje eu entrego minha vida ao Senhor. 27 anos se passaram, e se hoje você perguntar de novo, Adriano, você quer? Eu digo, com certeza, porque essa foi a melhor, a mais acertada, a mais certa de todas as escolhas que eu fiz. Eu não me omiti, eu tomei decisão. Então deixa eu te perguntar, até quando você vai se omitir? Ei, jovem, até quando você vai ser omisso? Culpando o sistema, porque não tem escola, não tem faculdade, não tem emprego. Ei, campeão, até quando você vai se omitir, culpando sua família? Não, porque minha esposa não ajuda. Até quando, irmã, você vai se omitir dizendo, porque meu marido não me entende? Até quando vocês vão ser omissos? Hoje você pode lavar as mãos e ir para casa achando que não tem nada a ver com você essa mensagem, mas hoje você pode lavar o coração e dizer, Senhor, sou eu, e eu não serei omisso, eu tomarei uma decisão. Decida ser diferente, decida fazer diferente, e comece decidindo andar com Jesus. Se você entendeu essa palavra, então olhe para mim, porque eu me dirijo a você com muito respeito, mas com muita propriedade para dizer, está na hora de você parar de se omitir, está na hora de você tomar uma decisão por Jesus. Você já esteve na igreja, já ouviu a palavra, está faltando o que mais? Está faltando o que mais? Essa é a hora de você reconhecer
que há uma missão diante de você, e como diz no quartel, missão dada é missão cumprida.